Olá pessoal, bem-vindos novamente a mais um podcast da Els. Jorge aqui, acompanhado do Valdemiro. E nessa oportunidade com as excelentes companhias Rafaela Strobel e a Rose Britt-Schneider. Acertei, né? Acertou. Boa. Fazer as apresentações aqui então. A Rafaela Strobel, né? Graduada em Direito, MBA em Direito e Economia de Empresas, pós-graduada em Direito Administrativo, formação em Liderança Integral, aperfeiçoamento em Direito Público. Tomar um ar. Formação executiva em Direito do Trabalho, Previdenciário, Negociação e Resolução de Conflitos, Direito Tributário, Tributação e Negócios, Economia Digital. Bastante coisa, né? Bom dia. E a Rose, advogada, especialista em Direito Empresarial. Desde 2015 atua como controller jurídica, que é uma área extremamente sensível, a gente sabe, dentro dos escritórios de advocacia. Atualmente é controller e gestora jurídica da Súticos de Oliveira Advogados e também atua como secretária na Comissão de Inovação e Gestão da OAB Paraná. Bom dia, obrigada pelo convite. A gente que agradece a presença de vocês. Muito obrigado. Uma satisfação recebê-las, meninas. Muito bom tê-las aqui conosco. Essa nossa iniciativa de fazer esse podcast é para trazer para o mundo jurídico não só informações técnicas de gestão, mas também contar um pouco da história, né, dos advogados com quem nós nos relacionamos, contar um pouco dessa jornada que é a construção da carreira, a construção de um escritório, como é que a banda toca em cada um dos escritórios, porque isso é muito diverso, né? A gente costuma dizer assim, que eu posso ter 2 escritórios trabalhando na mesma área, tendo sido fundados na mesma data e os escritórios são internamente completamente diferentes. Então, nós gostamos de trazer essa dinâmica de apresentar as realidades de cada escritório para que o pessoal aí que nos assiste entenda que tá tudo bem se o meu escritório é diferente do escritório do amiguinho do lado e se o outro tá crescendo muito e eu tô crescendo organicamente devagarinho, tá tudo bem, funciona assim, é assim que a banda toca e em cada escritório tem o seu jeito, cada um toca a sua música, cada um tem o seu ritmo, né? Então é importante a gente sempre trazer essas situações de escritórios diversos aqui. Então, muitíssimo obrigado, uma grande satisfação tê-las aqui com a gente, viu? Eu que agradeço o convite. O Valdemiro aí é nosso membro consultor na Comissão de Gestão e Empreendedorismo, sempre trazendo aí muitas contribuições, né, nos temas aí que vocês trabalham, dominam. E Jorge até deu risada ali, né, da quantidade de coisas que eu tenho no meu currículo, mas na verdade sim, é porque eu sempre gostei de estudar. Então eu sempre estive fazendo uma pós-graduação, sempre fazendo curso, então poucos os momentos, né, da minha carreira, que já aí vai para mais de 20 anos, eu não estive estudando alguma matéria. Então, na verdade, eu acho assim que eu sou um pouco inquieta até na minha profissão, porque eu sempre busquei o novo, o diferente, o que eu não conhecia. Então, essa questão aí de conhecer muita coisa, né, e sempre estar querendo mais. Então, até isso, na minha carreira até profissional, eu estive em várias situações, né? Então, assim, posso dizer que passei por várias situações profissionais ao longo da minha carreira, até agora, justamente por eu ser inquieta e gostar do desafio, né? Então, sempre, assim, o diferente me atrai. Então, acho que essa aí é a justificativa, né, para eu ter tantas coisas diferentes e diversas. E acho que tudo isso, assim, no fim, complementa, exatamente, né? Porque forma quem eu sou hoje, né? Única, diferente. Não, e eu achei legal porque você estudou em várias áreas do direito diferente, né? E lógico, alguma coisa vai se complementando ali, e essa inquietude que você definiu é sensacional, na verdade, né? Eu acho que o profissional que não é assim é o que está errado, na verdade. Se a gente pegar, né, colocar em dias atuais, né? Tudo que a sociedade nos exige. Então, muito legal, parabéns mesmo. E acho que hoje em dia o que mais faz a gente crescer é a nossa curiosidade mesmo, Com né? certeza. De buscar, às vezes, novas áreas, de crescer ali em outras matérias. Até nos escritórios, nem sempre a gente está limitado às matérias que a gente tem afinidade. Às vezes o teu cliente pode precisar de diversos auxílios ali, o que ajuda muito se você pelo menos tiver uma pincelada em cada assunto ali para saber ajudá-lo, né? Muito legal isso que você trouxe. Temos clientes que
conforme foram crescendo, foram trazendo essa multidisciplinaridade para dentro do escritório. Então, nós temos clientes que têm engenheiros dentro da banca, temos clientes que têm médicos dentro da banca. Por quê? Porque enxergaram a necessidade absoluta de ter um profissional técnico especialista em determinado segmento, em determinada área, para poder olhar para o cliente, para a dor do cliente e dizer, opa, eu consigo resolver isso aqui. A era de escritórios de advocacia apenas com advogados passou. Não, e os clientes, eu vejo que eles exigem isso, eles não querem mais que você saiba do direito só, né? Você atende uma empresa, você precisa saber como ela funciona, o que os profissionais lá fazem, o que eles produzem, com quem que eles se relacionam. E quando você mostra para o cliente que você tem esse conhecimento, ele vai te dar mais propriedade ali. Essa pessoa não veio só falar de lei, né? Ela entende o que eu preciso, o que eu faço aqui. Exato. Rafa, como é que começou na tua carreira o direcionamento para a área empresarial? Onde é que despertou em você? É o empresarial que eu gosto, é por aqui que eu vou. Olha, eu vou te contar que eu comecei a fazer estágio já no primeiro ano da faculdade e eu fui assim, eu meio que mapeei, né? Por onde começar? Então eu comecei no Procon. Então, eu tinha contato direto ali com as pessoas físicas, né, os problemas de consumidor e tudo isso assim, ao longo foi me mostrando, né, o que eu quero e o que eu não quero. Aí o próximo passo eu fui para o juizado especial. Então, eu trabalhava no gabinete de um juiz e, né, via ali como é que funcionava o poder judiciário. Aí depois eu fui para uma vara criminal, porque, assim, era uma matéria que me interessava, né, aquilo que dizem que você namora com o direito penal e depois acaba casando com o direito civil, para mim foi isso que aconteceu. Então, eu amava o direito penal no começo da faculdade, até tive uns professores excelentes, né, de penal, processo penal. E aí, depois, eu comecei a pensar, não, agora eu preciso fazer um estágio em escritório para conhecer como é a realidade do escritório. E até eu não tinha feito isso no começo da carreira, porque eu pensava, no começo da carreira não é interessante você estar no escritório, porque você vai acabar fazendo coisa meio que de office boy. E aí, quando eu estava no 4º ano, eu procurei um escritório, acabei indo trabalhar no escritório do Dr. Geroldo Auer, que foi excelente, porque era um escritório, assim, pequeno, tradicional. Na verdade, eles são o escritório número 1, né? OAB número 1, exato. OAB número 1, E, nossa, foi assim uma escola para mim excelente. Os profissionais que trabalham lá, super competentes, super dedicados. Então, e naquele momento lá era um escritório mais voltado para o direito tributário, empresarial, grandes empresas. Então, foi ali que eu comecei a trabalhar com isso, entender, conhecer. E aí depois, no meu último semestre, eu fui trabalhar num outro escritório, que aí era um escritório maior, e aí já fui contratada nesse escritório, que era o escritório do GAED hoje, né, que é Gaia Silva GAED. E lá eu tive uma outra realidade, né, de um escritório muito maior, com muito mais gente, com várias sedes, então... Mas também com viés tributário, né? Super, total. Na época, total tributário. Tinha um pequeno núcleo lá dentro que era de direito societário, que quem coordenava era a Eleonor, minha amiga até hoje. Mas total voltado para o tributário, empresarial. E depois disso, nunca mais me afastei dessas áreas. Então, logo em seguida, acabei tendo a oportunidade de assumir uma carteira de vários processos, de um grupo empresarial, que era mais afeto à área da engenharia civil. E desde então eu tenho me dedicado a essa área da engenharia civil. E também trabalho, como você falou, Valdemiro, com um profissional engenheiro, que é um engenheiro assim, super competente, que também já tem mestrado na Alemanha, já exerceu vários cargos na administração pública em gestão de obras, né? E que é meu parceiro para todas essas questões assim, que envolvem temas de engenharia dentro dos meus processos administrativos ou judiciais. Principalmente nesse modelo da construção civil. Então, hoje eu acabei me especializando na atuação para construtoras. Então, legal. Tudo isso que eu tenho aí, eu, na verdade, transformei numa coisa específica, né, numa especialização de uma área, mas que engloba vários temas. O direito é a vida, né?
Então, tudo que você vai acoplando, ele vai funcionar bem com o direito, né? Porque querendo ou não, né, eu brinco, quando eu vejo escritórios da advocacia que tem lá no site, direito civil, aí eu paro e penso, direito civil, o cara tá falando da vida da pessoa, do nascimento à morte, e quer que alguém se identifique com isso? Não é tão simples assim, né? O direito civil, o direito, então, é algo assim absurdo. E tudo você consegue acoplar muito bem com o direito, né? E o importante aí é você ter esse direcionamento. Por isso eu te perguntei, como é que foi o começo, o teu olhar por empresarial? Porque a partir desse momento que você se conhece, entende, isso aqui é o que eu já estou puxando para o marketing, né? Que é a hora que eu me reconheço como ser, o que eu quero para minha vida, para minha carreira, e a partir daqui eu estabeleço quem será o meu interlocutor, o meu cliente, para quem eu vou falar, aí a coisa começa a funcionar muito mais naturalmente, né? Aí eu sei que eu vou buscar um engenheiro para me dar suporte, eu sei que a minha comunicação vai ser direcionada às dores que um determinado segmento apresenta, e não saio falando de direito civil ou de direito empresarial amplamente falando, né? Aí eu não acerto ninguém, eu acerto todo mundo e pouca gente reverbera aquilo que eu estou comunicando. Isso é muito bacana, né? E eu tive essa percepção da necessidade de você saber uma outra matéria, né? Matérias assim, além do direito, já no começo, né, lá no escritório na Gaia, porque lá a gente tinha aula de contabilidade, porque o tributário sem você saber contabilidade é uma coisa sem noção, né, então lá a gente tinha aula de contabilidade, depois no meu MBA também eu tive várias matérias, né, matemática financeira, economia, contabilidade, então tudo isso agrega para você poder prestar um serviço melhor, né? Não adianta você saber só o direito. Sim. Na verdade, o direito é o básico, né? Mas hoje em dia a gente percebe que além do direito a gente precisa saber muito mais, né? É quase uma linha mestra que você tem que conectar as outras coisas, né? Que vão se puxando ali naturalmente. E é interessante isso que você falou do tributário. Aliás, se a gente fosse comparar, né, os dois perfis de escritórios, eu acho que essa abertura de cabeça, assim, de quem nasce, vamos assim dizer, dentro de um escritório empresarial, ela acaba sendo até mais natural. Porque, eventualmente, quem trabalha só na pessoa física, e isso até é um alerta para você que está nos assistindo, às vezes fica mais preso naquela matéria exclusiva do direito. Por quê? Você está falando com um empresário, de repente ele te traz, né, na construção civil uma demanda, você está falando com uma transportadora, te traz outra. Então, você naturalmente vai tendo que entender dos negócios e até deles. demandas pessoais mesmo, também, né? Porque eles também são pessoas físicas, né? Sim, e tem funcionários, sim. Uhum. Então, e eu ia falar também que as nossas experiências ao longo da carreira constroem muito, né, a área que a gente vai se identificar. Então, às vezes na faculdade a gente não sabe disso, né, a gente aprende direito, mas ninguém fala o quanto é importante você experimentar, né, você fazer estágios em diversos lugares, porque cada estágio, você gostando ou não, é o que vai construir você como profissional. É o que você vai descobrir o que você gosta de fazer, quem você gosta de atender, qual a especialidade que você mais ali gosta. Então, as experiências é o que constroem mesmo o profissional, né? Muito legal. E deixa eu perguntar, vocês que estão na Comissão de Gestão e Inovação da OAB. Deixa eu corrigir. Gestão e empreendedorismo. E empreendedorismo? A gente tinha antes a Comissão de Inovação e Gestão, que foi conduzida aí durante 6 anos pelo Rodrigo Deda. Tá. E aí, nesse ano, resolveram fazer uma cisão nessa comissão, porque ela realmente já era uma comissão muito grande. E aí a gente tem, então, hoje a Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados, que está sob a presidência do Rafael Agens, e a Comissão de Gestão e Empreendedorismo, que estamos nós na liderança no momento. Ah, show de bola. Então, gestão e empreendedorismo. E em que momento da carreira de vocês, né, porque hoje vocês estão conectados justamente à gestão e empreendedorismo, vocês, assim, caiu a ficha, putz, a gestão é um negócio importante, eu me identifico com isso, e desta caída de ficha até a entrada na OAB, se puderem contar um pouquinho desses despertares. Acho que não teve, assim, um momento, uma caída de chave, eu acho que foi acontecendo, né, desde a época dos estágios, o que eu mais observava, até pela minha personalidade, era aquela organização, né, que faltava, né. Os escritórios antigamente não tinham nenhuma organização, né, então eu via que faltava. E daí iam surgindo ideias, você ia implantando uma coisinha ali, e hoje em dia as pessoas foram vendo o quanto a gestão é essencial
dentro dos escritórios. E eu acho que a gente entrou na comissão anterior, né? E lá a gente já tinha grupos de estudos de gestão, voltados para a gestão. E foi ali que pessoas que também pensavam da mesma forma foram se reunindo e, muitas vezes, pessoas com muita experiência de empresas, né? Que começaram a trazer esse viés para a advocacia e que a gente foi se identificando. Mas acho que não teve um momento, assim. Acho que foi acontecendo mesmo. Legal. Eu acho que foi desde o início da minha carreira, porque lá no escritório que eu fui fazer estágio do Dr. Geroldo, ele já tinha uma organização, então já tinha gestor financeiro, gestor administrativo, já tinha uma controladoria naquela época, vamos pensar o que era, 99... Nossa, legal, né? Então, ele já tinha Era tudo disruptivo isso. Na época. A Sim, gente se depara com cada coisa ainda hoje. Né? E já tinha, usava um CPJ, já tinha controle em time sheet. Olha só. Super efetivo. Então, assim, foi uma coisa que meio que pra mim, assim, é natural, é assim que funciona. E aí, quando eu cheguei na Gaia, também era assim, porque era um escritório gigante, com um monte de, né, tinha sede em vários estados, tal, e já estava tudo organizado. Então, para mim, assim, foi muito natural pensar que os escritórios são assim, são organizados, né? E aí, depois eu tive experiência na administração pública, que aí a gente também vê, né? Tinha controle de processo, tinha algum tipo de controle, eles tinham, né? Por serem órgãos maiores, assim. E quando eu fui convidada a compor uma sociedade em 2012... Os meus sócios, eles já tinham também esse viés, assim, de gestão. Principalmente porque um deles, ele já tinha vindo de Fundação Dom Cabral, ele tinha já esse viés, assim, empresarial bem forte. E aí, dentro do nosso escritório que a gente começou a construir em 2012, aquilo já era premissa. Então, a gente já tinha conselhos, né, reuniões de sócios, atas, tudo assim como se a gente fosse uma empresa grande, né, de lucro real, e na verdade a gente estava ali começando, né. Então, tudo isso assim foi interessante, porque como a gente construiu juntos, então eu fui aprendendo tudo aquilo, né, questão de gestão financeira, gestão administrativa, orçamento, planejamento estratégico, então tudo isso assim eu fui aprendendo na prática, fazendo como, né, brincando de casinha ali, né? Porque eu tava construindo um negócio que era meu, já com todas as regras bem definidas, com pessoas que sabiam como fazia tudo isso, e com a experiência que eu já tinha tido, né, de ver na prática que aquilo realmente funcionava e era efetivo. Então, legal. Foi assim que as coisas aconteceram para mim. Até você falando, eu fiquei pensando aqui, na verdade, o meu primeiro contato com a gestão não foi num escritório, foi o quê? Dentro de uma empresa. Quando eu era estagiária, trabalhei dentro do jurídico de uma multinacional, a Arteste, uma empresa de engenharia, e lá era muito clara a gestão, né? Porque tinha ISO e tudo mais. Mas nos escritórios, na época de estágio, nenhum, assim, tinha organização. Ou quando tinha, era bem no começo ainda, né? Então, para mim, foi bem na empresa mesmo. Choca, né? Quando você vem do mundo empresarial e cai no jurídico e não enxerga aquelas, digamos assim, boas práticas administrativas, isso dá um choque, assim, a gente olha e diz, meu Deus. Sim, pensa, é isso, nossa, né? Mas por que eles não fazem assim? É tão melhor. E o engraçado, falando um pouco da nossa experiência, né, em consultoria, normalmente as pessoas olham e dizem assim, não, mas isso vai engessar a minha operação. Não, mas espera aí. Hoje você controla seus prazos numa agenda de papel. Você pega, vai lá, entra, copia e vai, não sei o quê. Eu sou do tempo que... Lá vou eu. Eu sou do tempo que chegava o jornal, o diário, e tinha uma pessoa dentro do escritório que ficava circulando os prazos que tinha data, o nome dos advogados da banca, recortava isso e daí colava num papelzinho e entregava para cada um dos advogados os seus respectivos prazos. Eu fiz isso, Valdemir. Você fez isso? Uhum. Aí depois... Para confrontar com isso, para garantir, para ter a segurança de que aquele recorte foi bem feito, daí vinha o Bonjour, né? Então, sempre era uma dupla checagem. Então, veja, já vinha aí uma ideia de dupla checagem desde lá. Eu estou falando aqui de 95, então já, né, um tempinho já se passou.
Mas a gente entra nos escritórios e isso, até na última reunião da comissão, você trouxe, né? Foi feita uma pesquisa e algo que, quando você falou, me chocou. Cerca de 50% dos que responderam à pesquisa sequer usam um sistema, né? Isso. Esse dado quase me derrubou da E cadeira. 50% não tem controladoria jurídica dentro do escritório. Olha só. E muitas vezes esses escritórios que não têm, eles ainda não entendem a necessidade. Eles acham que eles não precisam, que funciona do jeito que tá, que não preciso ter nenhum relatório. Que a gente falou, já tem lá no Projude, não preciso ter um outro controle disso. Eu até acho isso uma resposta saudável pro pequeno, pro eu escritório, ou para quem... Escritório do day one, assim, né? Então, estamos começando agora. Mas se qualquer empreendedor pensa em longo prazo, uma vez eu escutei uma frase que eu replico: não existe estratégia melhor de sobrevivência do que pensar sempre no crescimento. Então, se qualquer empreendedor pensa em crescer, e um gestor de escritório de advocacia é um empreendedor, não tem como ficar marcando passo em cima dessa desculpa, né? Eu acho que o tempo passa, a tecnologia está aí engolindo tudo, e daqui a pouco essa pessoa não sabe o que eu não fiz, o que eu fiz errado, enfim. Hoje que os processos são todos online, os clientes, eles querem uma resposta muito rápida, né? Porque eles têm o acesso. Então, eles querem, saiu, o juiz despachou o quê? Se o escritório não consegue dar essa resposta, eles já acham que o serviço está ineficiente, né? A experiência que você gera para o cliente no momento em que ele precisa te ativar todas as vezes e você não está... E o cliente percebe, ele não é bobo, né? Ele vai lá, consulta... Eu trabalhei no escritório em que tinha um cliente que era um emblemático, assim, um cliente emblemático, todo santo dia, e uma vez eu fui visitar esse cliente para entender a cabeça dele. Todo santo dia, ele chegava na empresa, a primeira coisa que ele fazia, adivinha qual era? Entrar no sistema... que lá era de São Paulo, então o ESAGE, entrava no ESAGE para ver o andamento do processo, era a primeira coisa que ele fazia. Então ele tinha todos os processos em cima da mesa, ele imprimia tudo, ele tinha tudo lá assim, na mão. Então a primeira coisa que ele fazia na empresa era chegar, entrar no computador lá, entrava no ESAGE, olhava o andamento por andamento de cada um dos processos que ele tinha. Quando tinha alguma coisa nova, adivinha? Ele pegava, recortava a tela, colava no e-mail, mandava e-mail. Doutor fulano e tal, pode me explicar o que significa isso daqui? E muitos hoje em dia fazem isso, né? Você tem que estar preparado, né? Para atender bem seu cliente. E aí é o que eu digo. Para nós que estamos do lado de cá do balcão, né? Para o advogado que está habituado, que a matéria-prima dele é processo, assim... É impensável que você vai fazer isso. Porque você está habituado. Agora, lá na origem, o cliente, talvez seja o único processo da vida dele. Uhum. Tem gente que passa a vida sem procurar por um advogado. Então, assim, quando bate um oficial de justiça na porta, por exemplo, para entregar uma intimação, uma citação, o cliente treme na base. Quando vem uma citação para o escritório, o advogado olha, beleza. Grampeia lá. É só mais uma. Coloca na fila, daqui a pouco vai chegar o dia de eu olhar isso, né? Prazos. E o cliente não, ele não está acostumado com isso, não está habituado com isso, é outra realidade dele. E se os escritórios, advogados, enfim, os operadores da máquina do direito não entenderem isso, a experiência gerada para o cliente sempre será negativa. Esse é um ponto importante, assim. E isso é a gestão da experiência do cliente. Agora muito se fala nisso, né? Todo mundo busca a experiência do cliente, né? Então, na advocacia, a gente vive isso diariamente, de poder atender bem esse cliente. Pela quantidade de advogados que tem, de você prestar um bom serviço. Hoje em dia, cada vez mais você tem que prestar um bom serviço por menos, né? Então, você precisa ter o controle de quanto esse teu serviço está valendo, quanto o teu tempo empregado ali está sendo bem utilizado. E aí entra... Pode falar. Não, e outra coisa que conecta com essa experiência do cliente é separar o português do juridiquês, muitas vezes, né? Quando você se conecta com o cliente. Porque talvez ele nunca teve contato com termos jurídicos ali e tudo mais. E você manda, né, aquele recorte ali, lê,
meu Deus, o que é isso? Aí ele fica mais nervoso ainda, querendo a explicação do que é, né? Então, essa tradução, né, para o contato com o cliente, eu acho que faz todo sentido com a experiência dele também. Você tem que perceber Você tem hoje também que se especializar o quê? Em como atender o cliente, entender quem é aquela pessoa, para você saber como explicar para ele, né? Porque se ele é uma pessoa que não tem contato nenhum, não adianta você mandar uma decisão lá e esperar que ele entenda, né? Então, saber como conversar com a pessoa, trazer essa tranquilidade para ele, é muito desafiador aí todo dia a gestão da pessoa, do cliente também. Sim. E tem um negócio aqui que é o seguinte. O pós-venda no nosso mercado, é a própria prestação de serviço. Então, não é como um produto, um carro, que você pega, vende o carro, o cliente sai feliz da vida com o carro dele, deu algum problema, você chegou no dia da manutenção, ele vai lá na concessionária e aí você vai prestar um serviço de pós-venda ou um outro atendimento. Aqui no jurídico, o pós-venda é todo santo dia. É um desafio tremendo isso, sabe? Não é... E aí entra uma característica do advogado, que é dar, não que esteja errado, mas é dar muita importância para o trato do processo, e aí sim é uma escorregada numa casca de banana, que é dar menos importância para o atendimento do cliente. Tipo, você fez um excelente trabalho, se dedicou para aquela petição, mas na hora de atender o cliente você tem preguiça, ou você não gosta de se relacionar, não gosta de conversar, né? Ou não gosta da pessoa mesmo. Então isso é difícil. Na verdade, eu acho que o diferencial hoje em dia da advocacia é justamente essa forma com que você atende teu cliente, né? Que você acolhe, que você escuta, né? Porque tem esse problema, né? Que muitas vezes o advogado, ele não escuta o que o cliente está falando. A escutativa, né, efetivamente. O advogado atende o cliente fala meia dúzia de coisas e o advogado só fala sobre ele, sobre o escritório, sobre o que ele fez, sobre o que ele aconteceu, e na verdade não é isso, né, o cliente não quer saber, quer saber o mínimo ali, né, se ele já chegou até ali é porque provavelmente alguém indicou, ou porque ele já conheceu alguma coisa, tem uma referência, mas o cliente, ele quer abrir o coração, né, e contar, e falar, e expor. Então, o advogado tem que aprender a ouvir, né? É bem isso. E é interessante um dado que se o cliente já foi até você, 60% da jornada de compra na cabeça dele já está decidida. Ou seja, está mais vendido do que não vendido. E aí, outra casca de banana. Se você começar a falar demais e escutar de menos, você compromete essa jornada que o cliente já percorreu. Você puxa ele... Tipo, gol contra. Gol contra, exatamente. Total gol contra. É incrível isso. Então, e falando em jornada ainda do cliente, né? Jornada da experiência do cliente e tal, a gente não pode esquecer do cliente interno. Nossos parceiros, pares dentro do escritório. Ninguém dentro de um negócio, seja ele jurídico ou não, prestará um atendimento e gerará uma experiência positiva para o cliente se ele não viver uma experiência positiva dentro do escritório. E isso a gente vê muita falha, né? Que está na tal da cultura, né? Isso é um assunto que eu tenho me dedicado a estudar ultimamente, que é a questão do intraempreendedorismo, né? De você ter um ambiente que as pessoas que estão fora queiram trabalhar no teu escritório, né? Elas compartilham um propósito, elas têm um orgulho de estar lá, queiram fazer as coisas acontecerem em conjunto. É uma questão aí bem, bem interessante mesmo. É uma coisa que eu também tenho estudado bastante, né? Justamente para entender dentro do escritório cada profissional. Entender o perfil de cada profissional. Porque eu trabalho na controladoria, então eu crio ali fluxos, né? Mas é muito importante eu entender como cada profissional ali dentro entende o fluxo que eu coloco. E que ele entenda que ele pode mudar. Porque quem executa é ele. Então, eu preciso entender a experiência. Porque tem pessoas que têm muita experiência, trabalharam em diversos escritórios, estão acostumados, né? Tem pessoas que não, trabalham em escritórios menores, não tinham tantas regras, tantas burocracias, que entende como se fosse uma burocracia, né? Então, entender o perfil de cada profissional para que ele se sinta acolhido ali dentro, né?
E esse acolhimento ele consiga passar daí para o cliente lá fora também. Legal. Muito bem. E só conectando dois temas, né? Você falou fluxos agora, enfim, que tem a ver com a área de controladoria, né? Você está há 7 anos, né? Trabalhando nessa área e a pesquisa que vocês fizeram lá, mais da metade dos, né? 50% você falou dos entrevistados não se conectavam nem com o termo, né? Isso é uma demanda constante para vocês lá, a controladoria? Como é que vocês veem isso na prática, assim, da minha experiência, assim, a controladoria é uma coisa que hoje em dia os escritórios todos querem. Todo mundo hoje em dia entende a importância, mas na prática ela é muito difícil, porque você contrata alguém que vai dizer, né, como que você pode melhorar. Nem todo mundo é tão receptivo a isso, né? Então, muitas vezes eu já tive experiências que você chega, dá ideias, mas a pessoa ela não quer ainda totalmente, né? Ela entende a importância, disseram para ela que ela tem que ter uma controladoria, mas ela ainda não entendeu o papel dela nessa implantação, né? O quanto o dono do escritório, o sócio, o papel dele é essencial ali dentro, para que as coisas cresçam, né? Que ele não só queira ter os fluxos ali dentro, a controladoria ali dentro, os profissionais respeitando, mas como ele vai ter que fazer também. Ele muitas vezes vai ter que mudar anos de carreira, né? Anos de um pensamento que ele não usava nenhum sistema e de repente tem alguém lá dizendo que ele tem que trabalhar de tal forma. Então é muito difícil mesmo. E eu acho que boa parte também é entender que o controller, o advogado gestor está ali para ajudar mesmo, né? E para que essa barreira que ele consiga passar da melhor forma possível, né? Nessa barreira aí de anos de experiência que tem que mudar a forma de trabalhar, né? Eu costumo dizer que o sócio pode ser o maior boicotador do seu próprio negócio. A hora que ele diz, eu quero ter uma controladoria, por exemplo, ou vamos adotar o sistema XYZ para o nosso negócio, e ele não alimenta o sistema, ele sequer sabe a senha de acesso do sistema. Odeio isso aqui, vocês que mexem nisso aí. Vocês que façam lá, bem depois só me comum tragam. Super! Porque você E já imaginou, às vezes tempo. você contrata Não, isso é um risco para o negócio dele, porque contrata um controller, vai organizar tudo, mas ele não se interessa pelo que está fazendo. E se essa pessoa sai? E se essa pessoa tem um acidente e não vai mais trabalhar? Ele só vai depender de todos os funcionários. Ele não vai estar mais na posição ativa do próprio negócio, né? Então, até algumas vezes, alguns advogados falam assim, ai, que legal, você é controller. Ai, eu estou implantando uma controladoria lá no escritório. Contratei lá uma pessoa, ela está fazendo tudo. Daí eu falei assim, ai, muito legal, mas se aproxime dessa pessoa, porque o teu papel é fundamental dentro dessa implantação. Daí a pessoa, mas eu vou ter que fazer isso. Deu sim, porque você precisa entender o que ela está fazendo lá para que você ainda esteja na posição ativa do seu escritório, né? Que você conheça profundamente o que estão fazendo lá dentro e que você concorde mesmo, né? Porque o controller, ele pode criar diversas formas de trabalhar, não engessar o escritório, mas entender o que a pessoa procura e criar uma nova forma. E para isso, a outra parte precisa estar ativa, né? Isso passa por uma questão de uma mudança cultural, né? Que tem que vir de cima para baixo, né? Então, o dono do escritório, ele tem que vestir essa camisa, ele tem que acreditar nisso, né? Tem que efetivamente querer, porque senão não vai ser efetivo, né? Vai ser só sofrimento. E, na verdade, também, os advogados, eles têm que entender que o prazo fatal é o prazo que a controladoria estipula, e não que ele vá lá olhar no processo e veja qual é o prazo fatal e trabalhe com aquele prazo. Sim, querer enganar a controladoria. Eu sempre falo assim, você está se enganando. Já falaram para mim assim, ai, Rose, mas você todo dia vem com esses prazos? Não, os prazos estão aí há 15 dias, é seu, não é meu. Isso que a gente está falando de uma atividade core, né? Os processos passam ali pela controladoria.
puxar a sardinha um pouco pro meu lado, que é da parte financeira dos escritórios, e o Valdemiro sabe muito bem o que eu tô falando quando a gente se depara, até um grande sistema aqui de Curitiba mesmo, que talvez seja ainda, ou é o número 1 de utilização do país, 1/3 dos usuários usa a parte financeira do sistema. Então, se você tem um sistema de controle jurídico e tudo mais, estamos ainda andando em ovos com a controladoria, a gestão financeira ainda... Mas aí eu consigo perceber o porquê. Eu consigo imaginar. Porque assim, eu passei por essa dificuldade. A dificuldade de você encontrar alguém no mercado que saiba fazer o financeiro, né? Que seja alguém da área do financeiro e que saiba mexer nos programas que são os programas jurídicos, entende? Porque, tudo bem, é parecido, mas não é igual. Sim. E tem a conexão, né? Então, às vezes você acha alguém que sabe fazer todo o jurídico, mas que não entende nada de financeiro e que daí vai se arriscar nisso. E às vezes a gente tem pessoas que são do mercado financeiro, né, que são gestores financeiros e que daí vêm para dentro do escritório, mas que não sabem nada do direito. Então, eu acho que essa conexão, assim, profissionais que tenham essas duas formações, eu acho que é um diferencial. Legal. E falta no mercado. E eu acho também que a gente está evoluindo bastante nisso. Por exemplo, até pouco tempo atrás, a controladoria não existia. Hoje em dia, todo mundo já entende a importância de ter um escritório organizado, saber quem você contrata, saber ali teus clientes, os processos. O financeiro, eu também vejo que ele está indo nesse sentido. Entenderam a importância da controladoria. Agora as pessoas estão começando a entender que o financeiro faz parte disso também. Porque todos aqueles dados organizados, então agora eu preciso colocar isso em números. Preciso saber se financeiramente aquilo está valendo a pena, se o meu dinheiro está sendo bem investido. Então eu acho que é uma evolução mesmo. Joia. Rafa, como foi a sua transição de sair de um escritório em que você era associada e tomar a decisão, vou abrir o meu próprio escritório, deu aquele friozinho da barriga, não deu? Falando em empreendedorismo, né, que tem a ver com a comissão que você preside. Esse movimento de deixar, e veja, eu sempre recomendo para os iniciantes, comece no escritório de advocacia, não abra logo o seu. Comece, vai trabalhar como associado, como empregado, CLT mesmo, depois aprenda primeiro, ganhe corpo, estofo e depois vá para o mercado. Né? E você, pelo que eu entendi, você fez exatamente isso, né? Lá na época de estágios, experimentou para se encontrar, para se entender, né? Depois tomou uma decisão, vou trabalhar nessa área, foi para um escritório, e aí, o bichinho do empreendedorismo te picou em que momento? E como foi essa virada de chave? Eu acho que, na verdade, eu sempre fui, assim, um pouco empreendedora. Até justamente por essa questão de eu me sentir bem com novidade, com, né, a mudança, não é uma coisa que me traz desconforto. Então, acho que, assim, a questão de eu ser empreendedora, eu sempre procurei, querer fazer alguma coisa diferente, ou trazer uma novidade, sempre, até brincam, né, que eu, assim, tenho um pouco do olhar do RH, né, que me dizem, assim, porque eu sempre fico pensando nas pessoas e tentando fazer conexões, então eu penso, fulano é super bom naquela área, nossa, seria legal apresentar para outro fulano que trabalha com tal coisa, então eu sempre fiquei pensando nessas coisas, assim. E acho que talvez muitas das conexões que eu fiz, assim, deram certo, assim, as pessoas se encontraram ou se conheceram e surgiram, né, negócios, parcerias. Então, acho que já é uma coisa, assim, que fazia um pouco parte de mim. Até quando eu estava nessa sociedade, a gente tinha essa discussão, porque, na verdade, assim, não é justo a gente ter dentro de uma sociedade uma pessoa que está ali e que quer só fazer o que precisa ser feito, em relação à pessoa que quer fazer mais, né? Que gosta de buscar, que vai atrás, que cria. Então,
acho que a questão do empreendedorismo sempre foi uma coisa assim que foi nata para mim, eu acho. Mas claro, né, empreender não é só você se lançar, né, é você ter um pouco de coragem de fazer as coisas, mas tem toda a questão da gestão que está por trás do empreendedorismo. Então, já daí a gente parte aqui para ver, né, a importância de você ter uma gestão estratégica, né, a gestão de todas as áreas do teu negócio, para que teu negócio se prospere, né, para que ele tenha lucratividade. Então, aí tá, né, quando eu resolvi sair dessa sociedade, foi em 2019, passei por uma questão delicada de saúde, e aí tudo vem na cabeça, né, você repensa a tua vida, né, é isso que eu quero pro resto da minha vida, é essa forma que eu quero continuar vivendo, que eu quero fazer diferente. E aí, foi o momento que eu decidi, né, foi no final de 2019. E logo em seguida... Escolheu bem, hein? Logo na pandemia. 2019, exatamente. E eu decidi, final de 2019, e aí eu ainda falei, não, vou ficar mais 30 dias, daí mais o tempo de fazer a retirada, né, do contrato social, tal, fazer o meu contrato social. Então eu só fui efetivamente ter a minha sociedade registrada no AB em fevereiro de 2020. E aí veio a pandemia. Então, aí eu já comecei no digital total. Então, minha contabilidade é digital, a controladoria é digital, minhas parceiras estão no digital. Então, assim, é um negócio que tá dando certo. E não sei, acho que agora, daqui pra frente, assim, só o futuro, né? E foi bem interessante, porque durante esse período de pandemia, esse nicho, né, esse mercado que eu atuo, ele passou por muitas dificuldades. Então, assim, eu tive muitos clientes que me indicaram outros clientes que estavam vivendo a mesma situação que eles. E eu acabo hoje atuando com clientes que estão espalhados no Paraná, com alguns que estão em outros estados, que são amigos dos meus clientes e que passaram por esse problema e que daí, então quero te conhecer, tá? A gente marcou um encontro, né? Bem na época da pandemia era tudo virtual, mas mais recentemente, né? Marca reunião, tal, viaja, vem pra cá, tal, mas a atividade do dia a dia é toda online. Que legal. Isso é literalmente fazer do limão a limonada, né? Exatamente. Às vezes a necessidade, enfim, te faz fazer um negócio diferenciado que até, enfim, vai perdurar, né? Pra sempre. Sabe? Sim, porque no começo de 2020 eu tava pensando, vou alocar uma sala, tava procurando espaço, e daí no fim não precisei. Eu tinha um espaço na minha casa, que até então era um quarto de brinquedo das crianças, era um quarto efetivamente. Eu transformei num escritório super tecnológico, com tudo que eu preciso. Então, assim, para mim, o meu escritório é lá, e tem cara de escritório, é um escritório. E quando eu preciso de uma sala de reunião, eu tenho uma sala de reunião que eu vou lá, recebo clientes, tal, né, faço algum tipo de reunião, de conversa, alguma coisa. Mas no dia a dia, tudo online. Deixa eu aproveitar um ponto importante. Você acha que os clientes, eles estão observando isso com naturalidade? Tipo, trabalha de casa e tal? Ou alguns ainda torcem o nariz, assim, enfim. Se fosse para receber o cliente em casa, eu acho que seria complicado, né? Sim. Ainda mais porque eu trabalho só com empresários. Mas quando eu vou receber, eu tenho uma sala dentro de um escritório, né? Então, não tem problema. E no dia a dia, acho que não tem dificuldade nenhuma. Já anteriormente, quando eu era sócia desse outro escritório e eu atendia alguns clientes, tinha alguns clientes que eles me pediam para eu estar lá dentro da empresa alguns dias da semana. Então, por exemplo, segunda e quarta pela manhã eu estava no escritório X, na empresa X. Na terça, à tarde. Então, assim, eles preferiam que a gente estivesse lá do que eles estivessem dentro do meu escritório. Porque eu estando lá, eles já conseguem resolver um monte de questões, né, assim, ao mesmo tempo. Então, precisa de uma questão, o RH já está ali, ou então a contadora já está ali, a gente já pega a informação do financeiro e já meio que resolve, né. Então, eu ia muitas vezes no cliente para fazer trabalho mesmo, efetivamente. Não só para fazer reunião, mas era reunião de trabalho, né. Então... Bacaníssimo, né. Legal. E a gente percebe a veia empreendedora justamente quando alguém pivota no momento de dificuldade e
E foi o que você fez, você pegou e falou, não, vou criar o meu escritório, beleza. Até sair, não sei o que, pandemia começou. E parei tudo. E nessa época ninguém sabia como ia ser, né? Exato. Simplesmente dia... virou a chave, em vez de locar a sala, vou ajeitar a sala que eu tenho disponível e pá, com certeza você gastou muito menos dinheiro do que se tivesse hoje alugado um espaço e te deu, inclusive, qualidade de vida, né? Super. Porque, é outro papo, né? Sensacional. E outra questão também foi que, assim, como eu estava pensando, né, como eu ia fazer o meu marketing jurídico naquele momento, né, então janeiro, fevereiro, e aí vem a pandemia ali em março, então eu já estava com a cabeça fervilhando, né, e pensando, e eu já entrei na primeira onda ali das lives, das reuniões online, então, assim, eu fiz um monte de live no começo, assim, quando ainda era um pouco novidade. Então, e ainda era valorizado, né? Porque hoje em dia tem 1 milhão de lives, né? 1 milhão de coisas. Não dá nem tempo de você assistir. Às vezes você quer assistir, você não consegue. Então, eu já saí fazendo isso, né? Na época, eu estava ali bem dedicada a questões da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, já fiz muitas lives em parceria com outros colegas que também estavam estudando sobre isso para discutir o tema, assim, uma conversa mesmo, né? Falar sobre como é que a autoridade estava se comportando, se tinha autoridade, se não tinha, métodos consensuais, a interface com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então a gente ia puxando temas assim e ia fazendo essas lives conversando sobre isso, né? Então foi bem legal também, porque assim foi uma experiência e num momento em que não tinha muito ainda, né? Que as pessoas ainda estavam meio assim, mas será? Mas, né? Como é que funciona, tal. Então foi legal. Maravilha. Muito legal. Comissão de Gestão e Empreendedorismo. Uma coisa está ligada intimamente à outra, né? Esses dois termos. Uma vontade de fazer, digamos assim, com a técnica de fazer. E o que vocês diriam hoje para o advogado, enfim, advogada que está nos assistindo, o que vocês veem que é a maior dificuldade? O que seria as primeiras, as linhas de ações, assim, para serem tomadas nesse sentido? Poxa, quero abrir o meu escritório, quero alçar voo solo. O que eu faço? Por onde eu começo? Olha, eu vou te contar que eu vi uma pesquisa essa semana que essa geração nova, né, sei lá, na faixa dos 30 anos, acho que é a geração Z que chama, é isso? Nessa pesquisa dizia que 50% das pessoas que tinham sido entrevistadas, era uma pesquisa da Harvard, eles queriam ser empreendedores. E 34% das pessoas não queriam ser líderes. Então, você começa a perceber que tem uma questão, assim, que quando você é gestor, normalmente você deixa de ser especialista, né? E eu acho que talvez a interpretação que a gente faz disso é que a pessoa quer empreender, mas ela quer empreender naquela área em que ele quer ser especialista. E ele não quer ser gestor do escritório, ele não quer ser líder de pessoas, né? Então aqui eu acho que surge uma questão, da mesma forma como a gente vê, né, esses novos advogados, assim, sendo unipessoal, né, já querendo se lançar no mercado sozinhos, tal, a gente tem visto também crescer muito o número de parcerias. Né? Então, assim, um tem expertise em fazer network, o outro tem expertise em só peticionar. Então, eu acho que essas coisas, assim, que geram uma sinergia, eu acho que é a tendência, né? É o que vai começar a acontecer. Então, eu acho que um conselho seria, procure alguém que te complemente, né? Ao invés de você tentar fazer tudo e tudo sozinho, procure parcerias. Boa. Muito boa. E entender o que você quer fazer para que você consiga ir atrás das pessoas que te complementam, né? Então, quanto mais você entender o que você gosta de fazer, quais são suas habilidades, no que você é bom e investir no que é bom e fazer essas parcerias com outros especialistas, dá muito certo. É excelente. Aliás, né, Valdir, a gente vê isso na prática, né? Essa sua fala eu entendo como verdade absoluta, assim. As bancas que tem, né, às vezes, na sociedade, um ou dois ali, que são perfis
diferentes, porém totalmente complementares, são as que acabam performando melhor. Às vezes você tem um que é mais perfil comercialzão, que gosta de ficar na rua, que é do relacionamento, seja com o cliente, seja com a equipe, é o paizão de todo mundo ali, e você tem um que é um pouco mais centrado, mais técnico, que gosta ali, que daí já é digamos assim, um coordenador técnico, e dos clientes, sei lá, vários mesmo que já passaram pela carteira aí, que a gente viu que a sociedade se complementava assim, a gente via que a performance era bem interessante. Inclusive, né, se o tamanho dessa sociedade permitir, dividir inclusive essas áreas de gestão. Poxa, um fica mais à frente do marketing, outro, sei lá, gosta de número aqui, já fica mais controlando financeiro e tudo mais. Já vimos inclusive também rodízio de responsabilidades. Hoje eu estou durante o ano aqui cuidando do financeiro, ano que vem é você, enfim. Assim, isso é legal, né? Porque da mesma forma com que a gente pensa, né? O filho do dono de uma empresa tem que passar por todos os setores, né? Faz sentido, né? Você passar por todos os setores dentro do escritório, porque você vai conhecer as dores e as delícias de estar naquela posição, né? Sim. Mas isso vai no que a gente estava falando também. Ainda que você não queira fazer algumas áreas, você ainda assim vai ter que conhecer um pouco de cada coisa, né? Porque, eu não gosto de fazer o financeiro, mas se você não souber nada do financeiro, você não você consegue também nem ensinar. E talvez você não consiga conectar o que você sabe com a outra pessoa. E interpretar, porque você não precisa estar ali, sei lá, emitindo nota fiscal, fazendo boleto, cobrança de cliente e tudo mais, mas você ter um relatório, a gente chama, né, relatório de uma página ali que a gente envia para os nossos clientes de terceirização, ele bateu o olho ali e entendeu, pô, esse mês foi bom, foi melhor que o mês passado, eu tô acima da média, eu tô abaixo da média, como é que tá a minha inadimplência e tal. É isso. Porque daí a visão de dono se conecta. Poxa, isso aqui, dentro da cabeça do empreendedor já tem 1000 coisas acontecendo ali. Uma dificuldade que eu vejo, por exemplo, na contratação de estagiários, é que muitos deles querem só fazer o que gostam, né? E não dá pra você só fazer o que gosta, porque você precisa saber como funciona porque tá tudo interligado dentro do escritório. Gestão, isso a gente vive batendo nessa tecla. Gestão é uma coisa só. A gente separa metodologicamente, financeiro, RH, marketing, mas é apenas metodologicamente. Esse negócio inteiro está interligado, é uma coisa só, a empresa é uma só. E eu gosto dessa ideia do job rotation porque você faz com que todo mundo entenda o universo completo daquele sistema, que é o escritório. Tem alguns desafios tremendos para fazer isso, né? Porque desde gostar ou não gostar, até ter digamos assim, me fugiu a palavra, mas ser talhado, digamos assim, para aquilo, né? Tem gente que, e eu já escutei isso da boca de um advogado, olha, eu não quero saber desse negócio de gestão, o que eu quero e também não quero falar com o cliente, o que eu quero é ser colocado numa salinha de 1 por 1 com um frigobar, um computador e uma impressora, é só o que eu preciso. Eu ia ficar louca, assim. Meu Deus do céu, eu não consigo imaginar essa cena, né? Mas o cara falou isso e tá tudo bem. Então vejam, num cenário como esse, fazer job rotation com um cara desse dentro da equipe, esquece, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então a gente precisa conhecer o time. Os profissionais vão ter que ter um perfil mais aberto, né? Sim, exato. E quando você for contratar, quando você for buscar alguém no mercado, você já tem que ter isso na cabeça. E no teu processo seletivo, você já, digamos assim, coloca isso como um requisito, né? Essa versatilidade ou essa querência, né? Por rotacionar e aprender. E eu vejo que essa questão do só fazer aquilo que gosta já mostra que não tá talhado pro empreendedorismo, porque o empreendedor, e alguns meses atrás a gente entrevistou um outro escritório aqui que o gestor lá falou o seguinte: nós íamos receber um cliente no dia seguinte e a gente tinha acabado de se mudar para aquela casa, dizia ele. E nós compramos 10 cadeiras, chegou o caminhão com as pedrinhas branquinhas para deixar lá no jardim, aí meu pai veio ajudar e a gente pegou e jogou as pedrinhas, espalhou as pedrinhas, armamos toda a sala de reuniões, cada um trouxe mais do que um paletó para colocar como se tivesse jeito, porque a gente não tinha, o escritório tinha 2-3 meses de vida só, para fazer de conta que tinha mais pessoas na equipe e tal, então olha só a dinâmica, desde carregar a pedra para fazer o jardim ficar mais bonito para quando o cliente chegasse, até ir comprar cadeira. Empreendedorismo é isso.
Não é sentar na cadeira e fazer só o que gosta, só aquilo que dá glamour. É pegar e sujar a mão na graxa mesmo. É você servir cafezinho. Eu ia falar isso, saber fazer um cafezinho. Quando vier um cliente, ver se o escritório tá organizado, né? Então... É isso mesmo. Teve um cliente esses tempos que a gente estava em reunião, você falou do cafezinho agora, eu lembrei. Ele falou, quando entra um cliente aqui dentro, eu nem chamo a secretária. Eu faço questão de ir lá, servir o café para ele e tudo mais, e eu me sinto muito bem com isso. E eu tenho certeza que ele sente também. E é a mais pura verdade, né? A gente se sente bem acolhido. Eu acho que essa questão até, né, assim, por um lado facilita bastante, porque... dos custos, né, essa questão da organização e tal, mas por um outro lado foi uma sacada, né, essas máquinas da Nespresso dentro das salas de reunião, então cria um ambiente mais íntimo, mais, né, próximo de o advogado que está te atendendo, servir um cafezinho ali, então assim, tem os dois vieses, mas assim, o ponto positivo é que ele criou essa aproximação, né? Então foi bem interessante mesmo. E você está colocando uma, digamos assim, uma postura de servir. Uhum. Né? Eu estou aqui para te servir, cliente. Do cafezinho à advocacia. E isso é muito legal. E essa coisa do café traz também, não só do café, mas outras coisas, que é o marketing sensorial. Uhum. Então, eu gosto de dar um exemplo de um escritório que eu trabalhei, que nós começamos a fazer? Aqui em Curitiba, quando o tempo permite, né? Vocês podem ver aí que não está muito bom essa semana, mas quando permite, isso acontece umas 3 vezes por ano, nós fazíamos a reunião com clientes no jardim do escritório, que era um jardim lindo, que não servia para nada, na verdade, era só para ser bonito. E aí, o que nós fizemos? Colocamos uma mesa bacana, quando vinha cliente a gente servia uma espécie de um cafezinho lá, um piquenique, no jardim, e levava o cliente para ser atendido no jardim. Olha a experiência que era gerada, um negócio sensorial muito diferente. E às vezes você já deixa o cliente mais relaxado. Total. Ali, né? Nem sempre os assuntos que a gente tem que tratar são agradáveis, então você já deixa ele mais tranquilo, mais aberto a conversar. Normalmente o assunto agradável é lá no final do processo, quando sai um alvará, né? Só. Fora isso... Uma sentença, assim, né? Tipo, Super, reconhecendo, né, que o cara tinha o direito que ele estava buscando. Então, fora isso, normalmente é aquela nuvenzinha preta na cabeça. Então, a hora que você pega e tira o cliente de dentro de um ambiente fechado, de pressão mesmo, emocional, e joga ele para um outro ambiente, e aí, não necessariamente um jardim, meu escritório não é um jardim, não tem o jardim no meu escritório, é uma sala comercial. Ok, mas daí um cheirinho do café, um aroma diferente. Eu lembro um escritório que eu atendi, nós atendemos lá em Volta Redonda. Eles desenvolveram um aroma para o escritório. Mas nosso escritório era assim também. A gente tinha aquelas maquininhas, né? Biomist, a propaganda aqui. E com o cheirinho também específico do escritório. Também tinha música, que era um tipo de música que tocava. Então, justamente para trazer todas essas sensações. Isso aí. E o cliente, eu lembro de clientes dizendo lá daquele escritório, eu gosto tanto de vir aqui, é tão gostoso, o cheirinho daqui é tão bom, eu me sinto tão bem aqui. Isso não é normal, uma pessoa falar de um escritório de advocacia. Eu ia falar justamente isso. Por outro lado, já tivemos oportunidades extremamente ao contrário, da gente entrar dentro de um escritório e parecer que caiu um piano nas costas, assim, cara, que ambiente energia pesada. Nossa. E o cliente sim, a gente tava lá trabalhando, não tinha nada a ver, imagina o cliente que tá lá com o cheiro das você tem ali uma equipe tensa trabalhando, a pessoa já fica assim, nossa, tá acontecendo aqui. E deixa eu só voltar em 2 pontos aqui que a gente falou, do job rotation e do comportamento, né? A gente atendeu um cliente, foi inclusive em Minas, que era um escritório que estava se preparando para sucessão. Então, né, eram os pais ali, enfim, né? E tinham os 3, na verdade, eram 3 filhos. Uma era médica, não tinha nada a ver com a peteca, e os 2 filhos eram estagiários de direito.
E por ideia dos filhos, né, que tinham essa cabeça de navegar fora só do ambiente do direito e procurar outras coisas, eles montaram comitês ali, tal, então eles traziam temas para discutir entre os estagiários e tudo mais, e todos os estagiários faziam esse job rotation ali, inclusive os estagiários filhos, né, os que iam suceder o escritório ali. E foi muito interessante acompanhar essa história, porque eu nunca vi em todos os escritórios que a gente que passou, que estava fazendo sucessão, 2 moleques, no melhor sentido da palavra, sendo tão respeitados por toda a equipe. Porque eles eram humildes, eles estavam preocupados em entender tudo, não estavam preocupados em decidir, não estavam preocupados em fazer, não estavam, né, fazer no sentido estardalhaço ou mudanças, eles estavam realmente preocupados em agregar. E eles foram desenvolvendo uma liderança de maneira tão natural ali, que foi muito legal. Então, e que muitas vezes, principalmente nesse cenário de sucessão que a gente vê bastante, pega aqui meu filho, pum, senta aqui na minha cadeira. Quanto atrito, que às vezes dá por uma falta de bagagem até, né? Não que não funcione, mas é um case interessante da gente pensar um pouco. E vai naquilo do proprietário ali, do exemplo que ele tem que dar, né? Sim. E como motiva a equipe quando a pessoa que está acima, que está à frente, né? Quando ela põe a mão na massa, isso motiva qualquer equipe, porque as pessoas pensam, nossa, ele tá fazendo, eu vou fazer igual, vou fazer melhor. Então, o exemplo, a gente aprende com o exemplo sempre. Qualquer manual de liderança vai ter um tópico desse envolvido ali. E você sabe que esse tema da sucessão é um tema, assim, que tá muito na pauta atualmente, né? Inclusive, a gente vai ter um evento ali na OAB no dia 29 de setembro, de 2022, né, só para deixar o registro, que a gente vai tratar sobre vários aspectos da sucessão. Então, a gente envolve a questão empresarial, né, como é que funciona empresarialmente uma sucessão num escritório de advocacia. A parte da sucessão, efetivamente, né, também, direito de família, essas questões. Do planejamento estratégico, da necessidade de você se planejar desde o começo, né, para você poder dar continuidade, né, perenidade ao teu escritório. Aí também envolve a questão de contabilidade, de tributário, os procedimentos perante a OAB. E no final a gente vai fechar fazendo uma troca de experiência com 4 advogadas de sucesso que vão contar um pouco sobre como foi essa sucessão nos escritórios que elas já são hoje segunda geração. Muito legal essa pauta. Vai ser bem legal. E foi assim, um tema que a gente percebeu que seria relevante a gente trabalhar, porque os grandes escritórios hoje, eles estão passando por uma situação complicada, porque a gente está tendo esse conflito de gerações, né? E então, os escritórios que já são estabelecidos, né, de pessoas aí mais na faixa dos 50 anos ou mais, né? Então, estão tendo essa dificuldade. E vem, na verdade, essa nova geração como uma ameaça. E, na verdade, o que a gente tem que mudar um pouco é essa mentalidade, que, na verdade, não é uma ameaça, a gente tem que trabalhar juntos, porque, assim, essa galera jovem que tá vindo, né, o exemplo que você deu dos 2 estagiários, eles têm ideias na cabeça, né, então, assim, já vi que tem algumas empresas, acho que, sei lá, Google, que estão criando conselhos, de, sei lá como é que chama, mas conselhos de administração só com jovens, para que eles possam dar ideias do que vai ser o futuro Sim. da empresa, né? E da mesma forma, eu acho que tem que acontecer com os escritórios, né? Eu sei que quando a gente é jovem, a gente acha que os velhos são ultrapassados, né? E eu acho que talvez os velhos achem que os jovens são sem noção, né? Mas na verdade isso se repete, né? Porque a gente vai pensar o que a gente achava dos nossos pais, o que a gente acha dos nossos filhos. Mas cai na mesma coisa que a gente tava falando dos perfis, né? Complementares, um mais comercial, um mais técnico. Poxa, pega uma cabeça um pouco mais conservadora e pega uma mais maluquinha que tem ideias disruptivas e junta as duas, sai numa média. Bom, olha o número de legal techs, enfim, que estão saindo aí. Você tem uma piazada mexendo lá nisso. no escritório, a gente sempre é bem aberto ali a ideias de todos. E, nossa, melhores ideias vêm dos estagiários, às vezes. Aí a gente escuta. A gente teve recentemente, o nosso estagiário, ele fez um curso de tipografia jurídica. Aí ele apresentou para o escritório esse curso e deu ideias do que a gente ia melhorar nas petições. Com base na ideia dele, a gente reformulou as petições do escritório, ele está agora montando lá os modelos, tudo. Então, assim,
agregou de uma forma o conhecimento ali, porque às vezes no dia a dia é tão corrido, nem todo mundo consegue fazer, mas ele foi lá, ele que trouxe esse curso, foi lá, fez, trouxe para o escritório, todo mundo ali aprendeu aquilo. Então, assim, é muito bom quando você abre para que todos participem de tudo, né? Porque a gente só cresce. Essa cultura de disseminação de aprendizados dentro do escritório é muito legal. E a gente tem uma vantagem, vamos assim dizer, das novas... Hoje está todo mundo, né, conectado, mas é mais natural para as novas gerações já nascer conectado, né? Então, os nativos digitais. Nativos digitais. Então você tem na palma da mão, literalmente, acesso a vários temas. Que quando você pega, talvez, gerações passadas, você tinha que fazer, sei lá, uma pós-graduação, uma faculdade ou algum curso, alguma coisa. Muito mais difícil de você se aproximar de temas que eventualmente não fossem técnicos ali, né? Então, eu acho que isso areja a cabeça também, que faz uma coisa dessa acontecer. E melhor do que isso é justamente a abertura do escritório. Poxa, vamos dar essa oportunidade, vamos pensar nisso, vamos... Legal mesmo. E com esse acolhimento a gente consegue fazer com que a gente tenha menos turnover, né? Com certeza. A pessoa se sente mais acolhida, ela tem propósito, ela quer ficar, ela acredita naquela cultura e o escritório cresce. Então, ao invés do advogado que chega numa faixa ali da vida e ele resolve sair e abrir um outro escritório, ele fica naquele escritório e faz o escritório crescer junto, né? Então... Isso era uma coisa, né, que eu vejo que mudou também. Antigamente, parece que você sempre, quando estava ruim onde você estava, você só pensava que você podia melhorar indo para outro lugar, né? E hoje em dia não, a gente quer que a pessoa tente melhorar ali dentro. Então, tem alguma coisa que não tá legal? Vamos conversar, vamos melhorar. Para que você não tenha que ir em outro lugar buscar aquilo que talvez você não encontre também, né? Toda vez que você muda de escritório, você começa do zero. Então, você poder trazer e estar aberto a escutar, ver se aquilo é possível, se aquilo agrega ali mesmo. E às vezes ter que mudar o teu posicionamento, né? De abrir e falar, não, realmente, talvez eu tenha que mudar alguma coisa. Mas aquilo faz com que a pessoa fique e você tenha um profissional em constante crescimento ali dentro. E essas pessoas vão falar bem do escritório lá fora, outras pessoas, outros talentos vão enxergar valor nesse escritório e vão querer fazer parte dessa equipe e assim. Isso daí é o employer branding, né? Isso. Que a gente já tem aí esse tema também, que é bem interessante, né? Não é só você fazer marketing jurídico para fora, para o cliente, né? Que eu acho que daí está totalmente ligado com a questão de você dar uma experiência para o cliente, mas tem também essa questão de você fazer com que as pessoas admirem o teu negócio e queiram trabalhar com você e queiram construir junto, né? E isso é riquíssimo, porque o quanto você economiza, por exemplo, em processo seletivo, para atrair as pessoas mais talentosas para o teu negócio e mais mantê-las engajadas com o teu propósito e trazer resultados, é outra cabeça. Eu sou da geração em que a área administrativa dentro do escritório de advocacia era vista como subcategoria humana, que era assim, não, o pessoal lá do administrativo, lá, aquele timinho lá, que ficava algumas vezes, inclusive, no porão do escritório, né? Tipo, existia... Não sei se você passou por isso, Rafa, mas eu passei. Existia uma subcategoria de pessoas que eram as que não eram formadas em direito e trabalhavam no administrativo do escritório. E isso está mudando com muita força, porque a gestão entrou definitivamente na pauta já há alguns anos, mas cada vez mais isso é verdade. As pessoas da gestão tomando suas posições dentro do escritório. E veja, só pensando algo que a gente falou agora há pouco, não precisa necessariamente o sócio titular do escritório ser o gestor. Não precisa, contrata alguém. Aí vai ter uma dificuldade, certamente, de encontrar alguém que entenda do negócio direito e entenda de administração, e aí é uma questão de ir adequando, ir formando, né? Nós temos alguns clientes que estão fazendo exatamente isso, colocando, criando a segunda geração de gestores. Eles, advogados, sócios titulares, estão se retirando da administração do escritório e colocando novas pessoas. Não técnicos,
não técnicos, mas pessoas de gestão mesmo, sabe? Diretoria financeira, diretoria administrativa, diretoria de RH, estão criando essa transição e cada vez mais eles estão se descolando do escritório e empreendendo em outras áreas. Bem bacana isso, esse movimento, sabe? A gente vê que até em alguns escritórios de São Paulo, nesses grandes, assim, os gestores já são gestores profissionais, né? Isso, sim. Exatamente. Nós, inclusive, temos um produto que na ELS que é exatamente isso, né? Eu quero terceirizar a gestão do escritório. Ele pode terceirizar o financeiro, ele pode terceirizar, inclusive, o papel de CEO do negócio, pode terceirizar isso, ter alguém profissional que vai lá e toma as decisões de gestão do negócio para ele. Então, existem saídas para isso, né? Então, é o que eu digo. Entre o que você gosta, você tem que analisar o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer e a curva de aprendizado até eu conseguir fazer aquilo da melhor forma. Talvez seja muito mais barato e eficiente você pagar, contrata, põe alguém que já sabe, já domina e potencializa aquela área, né? Então, agora eu queria puxar um assunto da comissão, especificamente. Em relação ao que eu lembro das comissões anteriores, essa comissão está muito mais aberta, percebo isso. Como é que é esse movimento? Qual é o olhar da comissão, né, de agora em diante? Como é que você está conduzindo isso da comissão? E também, já emendar 2 perguntas logo. Como é como é que eu vou dizer? Ser advogada, gestora do seu negócio e gestora de uma comissão importante como essa? Então, eu acho que essa questão da abertura da comissão, ela na verdade não é só da nossa comissão, né? Porque foi uma iniciativa da atual presidência da OAB de mudar um pouco o paradigma das comissões, né? Que era até então, e criar, então, esses editais, né, que são chamamentos públicos para que advogados que tenham interesse possam participar. Então, no começo do ano, acho que foi em janeiro, fevereiro, a gente teve a primeira abertura de um edital, ofertando vagas em aproximadamente 70 comissões, em que a gente teve aproximadamente 11 mil advogados que se inscreveram para participar. Contando também, acho que com as comissões das subseções, né? Mas aqui na seccional a gente hoje está com aproximadamente 75 comissões estruturadas com até 230 membros. Além dos membros consultores, que são profissionais que são convidados a compor, que têm conhecimento, né? São renomados naquela área e possam trazer, então, um auxílio, né, para que a comissão desempenhe melhor o seu papel. Então, essa foi uma iniciativa pioneira da nossa OAB aqui do Paraná, de abrir e democratizar o acesso, né? Porque, afinal de contas, as comissões, elas são órgãos de auxílio da diretoria e do conselho na busca dos objetivos institucionais. Então, o que a gente tem que fazer na comissão, né? A gente tem que estimular estudo, debate, pesquisa, engajamento, conscientização, sobre os temas que são afetos à nossa comissão. Assim como a gente aqui está falando de comissão de gestão e empreendedorismo, tem, por exemplo, a comissão de estudos de temas de direito criminal, né? Então, comissão de assuntos culturais. Então, cada uma das comissões aí tem uma área, né, de atuação. Bem, e a experiência que eu estou tendo agora, na verdade, assim, na comissão de inovação e gestão que a gente tinha até então, como a gente já tinha muitos membros na comissão, está sendo mais ou menos assim uma continuidade, né? Porque eu aprendi lá enquanto o Deda, né, a Patrícia Franco, que hoje é a nossa vice, estavam lá à frente dessa comissão, o Rafael Agens. E eu trouxe mais ou menos a mesma lógica que a gente trabalhava na comissão de inovação e gestão para a nossa comissão de gestão e empreendedorismo. Então a gente dividiu em 3 pilares. A gente trabalha com o pilar da capacitação, elaboração de manuais, de folders, de alguma cartilha, né, alguma coisa assim que a gente possa compartilhar com os advogados.
que a gente tem 2 coordenadoras, que é a Milena Costa e a Silvia Locatelli. Aí a gente tem o pilar dos grupos de estudo, que é o Kael Moro e o Sérgio Begiato, que são os coordenadores, e nesse grupo de estudos a gente, a cada semestre ou a cada ano, a gente faz grupos de estudo para aprofundar temas, para trazer questões transversais, para inovar, né? A gente teve essa experiência na Comissão de Inovação e Gestão, que foi de super sucesso, com a produção de artigos ao final de cada um desses grupos, em que a gente produz material de ponta, né? Então, se você pegar lá os nossos 7 e-books que a gente produziu ao longo da gestão anterior, a gente trata ali de temas que provavelmente não encontra em livros, né? Porque são questões assim relacionadas justamente à inovação. Tem um manual de gestão também super completo. Um manual de gestão que foi feito, que ficou bem legal. E a gente tem um último pilar, que hoje está sendo coordenado pela Ana Cláudia Garcia, que é a troca de experiência. E nesse pilar foi o que a gente mais trabalhou esse ano, né, até agora, que são essas palestras, né, essas reuniões internas que a gente fez, que a gente trouxe vários especialistas de vários temas relacionados, né, à nossa comissão aqui, que puderam trazer um pouco da experiência. Então, assim, foi uma questão bem interessante, porque a gente teve reuniões intimistas, né? A gente tinha ali aquele profissional que a gente só vê lá de longe, que a gente não tem acesso, né, muitas vezes, dando uma palestra pra gente ali com um pequeno grupo, né, de 30, 50 pessoas, né, às vezes até menos, e podendo ter acesso a esse profissional, trocar uma ideia, perguntar, saber um pouco mais. E interessante porque muitos desses palestrantes contaram pra mim depois que acharam super interessantes, porque assim, de um público que eles tiveram lá, de, sei lá, 30 pessoas, 3 pessoas procuraram ele depois porque queriam contratar ele para fazer um trabalho no escritório, porque queriam, né, alguma coisa, uma parceria ou saber um pouco mais. Então isso é interessante porque mostra que as pessoas realmente estão interessadas, né, e foi ali uma coisa que talvez tenha sido efetivamente interessante. Muito jóia, muito bacana mesmo. Inclusive, só relembrando rapidinho, dia 19 de setembro, você falou o evento? Dia 19, não, dia 29 a gente tem esse de sucessões. Dá para se inscrever ainda? Tá aberto. Então, fiquem de olho lá. Esse é um evento presencial, que a gente vai ter o dia todo. Show de bola. Muito bom. E esse assunto, sucessão, é um assunto que é curioso, né? Se nós pararmos para analisar quais são os escritórios de advocacia que realmente têm essa perpetuidade, são raros. Dá para contar, olha, se encher 2 mãos é muita coisa. Normalmente o titular vai embora, se aposenta, o escritório acaba. É difícil termos aí um Pinheiro Neto da vida, o Melo, assim, o pessoal que prospera após mesmo a partida do seu sócio fundador, né? Então isso é um assunto muito importante, muito interessante. E sabe um detalhe que eu já percebi? A maior parte dos escritórios por onde nós já passamos até hoje, pelo menos, e já tem aí algumas centenas, eles não possuem sequer um acordo de sócios que regulamenta a vida dos sócios ali, sabe? Minimamente. É um contrato social e fim de papo. Modelinho da OAB, inclusive. Isso, eu senti isso, assim, na minha experiência de ver escritórios, né, em litígio, com os sócios ali brigando e não conseguindo resolver os problemas e não tendo quem resolver esses problemas. Porque se você leva isso para o Poder Judiciário, o juiz não quer resolver. Ele marca audiência de conciliação para tentar compor, para que as partes cheguem numa conclusão. Então, para que levar para o judiciário se você pode, primeiro, resolver antes, né? Enquanto está tudo bem, você pode se planejar, programar, dizer quais são as regras, né? E se eventualmente as regras não forem suficientes, né? Hoje a gente tem uma câmara lá dentro da OAB que afeta justamente essa questão, né, de resolver litígios de sociedades. Mas realmente, e a ideia de fazer esse evento surgiu até de ouvir profissionais como vocês, assim, né, do planejamento, né, de gestão, justamente esse relato de escritórios que eram grandes, eram potências e que não estavam preparados para a morte, né,
sócio fundador. E daí a gente fala, não só morte, né? Mas às vezes o sócio, ele quer fazer outra coisa, ele quer ir curtir o neto, sei lá, pescar, né? E tem muitos advogados que não podem nem tirar férias. Sim. Né, pelo estilo de vida que se criou em torno da advocacia, né? Não é à toa que a gente está falando tanto em burnout de advogados, né? E tantos advogados e advogadas desestimulados, né? De continuar nessa carreira, de continuar advogando. Vou pegar esse gancho. Justamente da quantidade de advogados. Hoje a gente vive uma superpopulação de advogados, né? A quantidade... como é que é o número lá? A quantidade de advogados do Brasil é maior do que o resto do mundo? Tinha uma coisa assim, né? Número de faculdades. Ah, tá. O número de faculdades de direito do Brasil superam a soma de todas as faculdades de direito do mundo. Logo, a gente é uma fábrica de advogados. Se eu não me engano, tinha saído uma pesquisa que nós temos um advogado para cada 100 habitantes. Isso, eu lembro de ter visto algo nesse sentido também. Como é que vocês enxergam isso? E a pergunta que todo mundo quer ouvir a resposta. Dá para ganhar dinheiro com a advocacia ainda? Acho que dá, mas cada dia mais você precisa ser cada vez melhor, né? Porque o mercado tá lotado de advogados e você precisa encontrar o seu diferencial, né? Que você se destaque para aquele cliente, para que o cliente queira te contratar e não contratar o outro. Prestar um serviço de qualidade para que aquele cliente te indique. Então, eu acho que está todo mundo tentando descobrir ainda como fazer, e o caminho está sendo estudar cada vez mais, conhecer um pouco de todas as áreas, saber como organizar seu escritório. Está sendo, acho que, o maior desafio aí na advocacia atualmente, né? Eu acho que talvez seja a questão da eficiência, né? Como você conseguir ser mais eficiente, né? Porque o tempo que a gente tem é escasso, né? E para administrar tudo isso, né? Então, como você conseguir ser mais eficiente? E aí entram essas novas técnicas aí, as metodologias ágeis, né? Manifesto ágil, que eu acho que é uma coisa que pode vir trazer bastante resultado, né? Para nossa advocacia. E também essa questão de ter muitos advogados, né? Então, a gente, por um lado, tem muitas faculdades, né, colocando muitos profissionais no mercado. A crítica que se faz é que nem sempre esses profissionais, eles são suficientemente capacitados, né, para estar atuando. Mas também, por outro lado, se a gente for pensar, é ótimo, porque eu vou confessar aqui para vocês que, na verdade, eu, quando fui escolher minha profissão, né, fui escolher o vestibular que eu ia fazer, eu queria ser dentista. E eu tinha um amigo que era um pouco mais velho, que já estava fazendo direito, e eu achava, nossa, direito deve ser muito legal para qualquer coisa na tua vida, não para você ser advogado, né? E aí foi minha segunda opção de faculdade. E daí, quando eu comecei a cursar direito, eu comecei a cursar odonto e direito, eu comecei a ver que direito era muito mais legal, porque era muito mais aberto, muito mais amplo, você tinha muito mais possibilidades, né? Então, assim, por um lado, eu não vejo isso como uma coisa ruim, porque é melhor que a gente tenha pessoas que saibam sobre um pouco, um mínimo de direito, né? Isso é você estimular a cidadania, né? Você fazer com que as pessoas tenham um curso superior. Então, por mais que não seja excelente, mas pelo menos o cara tá aprendendo alguma coisa, né? E aí, tudo bem, tem a questão de você passar ou não na OAB, né? Que também é a polêmica. Então, talvez quem passou na OAB passou por um crivo um pouco maior, né? E aí você dá uma peneirada em quem só fez direito. E, por outro lado, o mercado é competitivo, então você sempre tem que estudar, sempre tem que melhorar, tem que evoluir. E se você consegue, né, se destacar nessas áreas, muito provavelmente você vai conseguir ter uma boa remuneração, né? Apesar de que todo mundo está reclamando que os salários estão baixos, mas não é só em direito, né? Em todas as profissões, em todas as áreas, então... Acho que tirando TI, todo mundo está reclamando, porque TI é o mercadinho que ultimamente está interessante. Porque tem pouco profissional, né? Exato, porque não tem, exatamente. Mas interessante isso que vocês trouxeram. Tem um ponto que me chama muita atenção ao longo da experiência que a gente tem com diversos escritórios, aqueles escritórios que são os mais bem-sucedidos
são aqueles que têm essas características que nós viemos conversando aqui ao longo do nosso papo, e principalmente uma coisa que você trouxe algumas vezes. Não estagnar, sempre estar aberto a fazer algo diferente, sempre estar aberto a inovar efetivamente, né? Fazer de uma maneira diferente, algo diferente, não importa, mas sempre trazer um ponto de inovação naquilo que está sendo feito. E isso gera diferenciais. E é exatamente neste ponto que eu percebo a distância entre os escritórios que são muito bem-sucedidos daqueles que não são tão bem-sucedidos assim. Aqueles que estão abertos a arriscar, a inovar, a fazer algo diferente, se posicionar de maneira diferente em relação aos demais, né? O teu escritório, né? Já no teu nome você já está endereçando para quem? Né? Você já diz lá, direito empresarial, né? Advocacia empresarial, alguma coisa assim. Então você já está direcionando, você já está apontando quem é o teu público. Você poderia muito bem colocar lá advogados associados, mas e daí? Para quem é o meu público? É muito mais fácil as pessoas te identificarem para aquilo que elas estão procurando assim. Então, posicionamento e diferenciais são fundamentais na minha visão, para que, e com base na experiência, né, que eu tenho visto, para que os escritórios sejam mais ou menos bem-sucedidos. E eu acho assim, não para quem está começando na faculdade, assim, não desanimar pela quantidade de advogados, porque eu acho que cada vez mais você precisa se conhecer, saber o que você quer fazer e ir atrás. Quando você descobre o teu propósito, o que você quer fazer, e estudar e ir atrás do que você quer, com certeza você vai ser bem sucedido em qualquer carreira que você queira seguir. Quando a gente fica pensando muito ali no do outro, né? Ai, nossa, mas tem muito advogado. Nossa, mas tal pessoa tá ganhando dinheiro ou não. É focar no seu. O que você tá fazendo pra você? O que você quer fazer? Onde você quer chegar? Eu acho que você seguir a sua linha, se esforçar, a recompensa sempre vem. Excelente. Só para pegar esse gancho ainda, vou dar um exemplo de um escritório de direito previdenciário, talvez o maior escritório de direito previdenciário do Brasil hoje. Foi nosso cliente lá em 2015, 16, por aí. Eles sequer tinham site. Eles não tinham marca. Isso eu lembro. Era a deusinha da justiça, assim, a marca deles. E não eram conhecidos, absolutamente não eram conhecidos. Sequer aqui em Curitiba. Hoje é uma potência, eles recebem cerca de 4 milhões, não, mais, 4 milhões, uns 7, 8 milhões de acessos no site por ano. Eles fecham negócios apenas com 5% dos contatos que eles recebem pelo canal digital. O que eu quero dizer com isso? Que sobra 95%. Tem muito espaço. Tem muito espaço. Eu tô falando do direito previdenciário, que é competitivo para caramba. Tem muita gente atuando no direito previdenciário e, veja, esse escritório, que é talvez o maior do Brasil, atende só 5% da demanda que bate na porta dele. Porque a gente fala sobre o enorme número de advogados, mas a gente não fala sobre a quantidade de conflitos que está crescendo. A enorme demanda do judiciário. Sim, porque tudo é conflito hoje em dia, né? A gente está vivendo num tempo aí que... tempos sombrios, né, de conflito. É isso mesmo. Então, eu sempre sou otimista, né? Eu gosto de olhar sempre a parte do copo, a parte cheia do copo. Eu gosto do copo cheio. Né? Então, o meu copo tá esvaziando. Não, tenho oportunidade de enchê-lo. Não tá esvaziando. Tenho oportunidade de aproveitar tudo isso. Então, ainda que tenhamos aí mais de 1,5 milhão de advogados no Brasil, eu vejo que tem muito mais oportunidade do que gente para atender essas oportunidades. Sem dúvida nenhuma. Gente, estamos encaminhando aqui para o final. Exato. Nosso tempo tá acabando aí. Queria pedir para vocês, né, novamente, reiterar, enfim, algumas questões da comissão, que tem sido muito bem recomendada, né? De novo, vamos relembrar a data do próximo evento. E, de antemão, já agradecer demais a presença de vocês aqui. Eu tenho certeza que nosso bate-papo, a nossa conversa aqui hoje vai servir para abrir a cabeça e ajudar muitas pessoas que vão assistir esse vídeo. E obrigado novamente e sucesso nos seus escritórios e também na liderança ali da comissão.
Obrigado pelo convite. Meu primeiro podcast. Gostei bastante. A comissão é uma experiência maravilhosa, assim, as inscrições agora acabaram, né? Mas daqui a alguns meses vai ter novamente. A cada 6 meses. Cada 6 meses. E é uma experiência muito legal, porque são mais de 70 comissões, cada uma numa área específica ali, que você se identifique, onde você vai encontrar profissionais que gostam daquela área, então você vai trocar experiência, você vai estudar, vai ter acesso a profissionais que às vezes são inacessíveis no dia a dia e você vai ter eles pertinho para tirar dúvida, para aprender muito. Então é uma experiência muito enriquecedora. Qualquer pessoa que um dia se interesse em participar de alguma das comissões vai gostar muito, assim, de ter esse contato com outros profissionais. Na prática, a gente aprende muito com as experiências do outro, né? Então é muito enriquecedor. E é isso, obrigada pelo convite. Eu agradeço também, foi muito bacana aqui nossa conversa, passou super rápido, parece que faz 5 minutos só que a gente tá falando aqui. E espero poder contar com vocês lá na comissão sempre, né? Já são aí parceiros muito bacanas. E vamos criar projetos, né? Porque a ideia da comissão é que a gente possa devolver para a sociedade, né? Possa compartilhar com os outros advogados, né? Tudo que a gente puder, né? E cada um tem um pouco para contar, para contribuir. Então, a ideia é que a gente consiga transformar a nossa advocacia paranaense numa referência aí sobre temas de liderança, gestão, empreendedorismo, né? Então, essa que é a nossa missão aí enquanto comissão. Show de bola. Excelente. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigado, Rose. Obrigado, Rafa, por atender o nosso pedido. Sempre é muito engrandecedor ter pessoas do calibre de vocês aqui conosco. E o nosso propósito aqui é exatamente isso, é transformar a advocacia brasileira, né? É trazer conteúdos que possam reforçar, trazer estofo para a advocacia, para que a gente possa sempre ser reconhecido como líderes da advocacia, né? Esse é o nosso papel, trazer aí esse conhecimento, trazer esse conteúdo relevante para que as pessoas possam lá no seu dia a dia, no olho do furacão, lembrar, puxa, um dia eu assisti um podcast, estava a Rafa e a Rose lá, elas falaram isso, acho que é por aqui que eu vou, e mandar ver. É isso que nos faz acordar com sangue nos olhos de manhã e fazer o que a gente faz. Muitíssimo obrigado mais uma vez, uma grande satisfação ter vocês aqui com a gente.